De tudo que já aconteceu aqui no país nesses últimos anos, dessa vez, o ministro Alexandre de Moraes conseguiu deixar a situação dele bem complicada. Ele foi querer cutucar, intimar o embaixador da Espanha. E, meus amigos, olha, a situação começa a se inverter totalmente. O ex-embaixador acabou concedendo entrevista aí para vários veículos de comunicação, citando o Moraes. Nesse interim, de ontem para hoje, apareceu mensagens do tal de Tagliaferro, jogou geral aí no ventilador. O Nicolas já entrou pedindo que o Tagliaferro agora deponha ali na Câmara dos Deputados, nas comissões ali que eles analisam todos esses problemas, e a coisa começa a complicar, a feder de verdade. Fora do Brasil não tem mais quem ajudar o ministro Alexandre de Moraes. Vou mostrar tudo aqui para vocês, é bem tenso falar sobre isso. Nós estamos num momento, vocês sabem muito bem, numa democracia, igual o Inácio fala, relativa, mas a gente vai passando o que dá para mostrar, tá? Vai compartilhando aí, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Ajuda muito, tá? Não esquece de se inscrever aqui não, é jornalismo aqui, a gente vai vencer essa parada, nós vamos chegar lá. Nós vamos trazer o presidente Bolsonaro de volta. Porque tudo que está acontecendo no Brasil é questão Bolsonaro. É tudo questão Bolsonaro. Todas as maiores maldades, atrocidades. A Globo precisou entrar. Que olha aqui, ó. O ministro foi dar ordem ao governo da Espanha. Essa barbaridade toda no governo da Espanha. Abalou e complicou a diplomacia toda brasileira. Foi intimar o embaixador espanhol dos 5 dias para você explicar que não sei o quê. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não tem nada a ver com outra. A justiça espanhola é uma coisa, a embaixada da Espanha é outra. O que eu falo? É tudo questão Bolsonaro. Já perceberam? Para tentar pegar o Eustáquio, o Alan dos Santos, tal. É tudo questão, tudo gira em torno desse homem aqui. Tudo gira em torno dele. E eles vão errando a mão. Olha, só. Nem o homem doente, esses personagens, que é aquilo, né, meus amigos? Né? Só que olha o que aconteceu. O ex-embaixador espanhol mandou aqui na Folha de São Paulo. Não cabe ao STF cobrar a Espanha por extradição de Eustáquio. Não é a Espanha, é a justiça espanhola. O embaixador foi categórico. Afirma que Moraes exorbitou ao interpelar a Espanha sobre extradição. Olha aqui a reportagem, olha o rolo que está dando, fora a questão do Tagliaferro. Segura aí, segura aí. O ex-embaixador Rubens Barbosa explicou à Folha de São Paulo que o STF, por meio de Alexandre de Moraes, jamais deveria ter interpelado diretamente o embaixador da Espanha. Segundo Barbosa, essa ação não está em conformidade com as normas diplomáticas estabelecidas e é improvável que o embaixador responda diretamente ao STF. Essa é uma questão jurídica e não deve caminhar para a área diplomática. O fato do Supremo ter interpelado o embaixador na Espanha não está dentro das regras. Dificilmente o embaixador vai responder. E se o embaixador não responder nos 5 dias que o Moraes deu, ele vai mandar prender o embaixador? É isso que vai acontecer? Eu tô entendendo aqui. Ele vai esteja preso? Igual, gente, Omar Aziz. Lembra? O esteja preso? Esteja preso? Moraes interrompeu um processo de extradição, que eu já tinha relatado aqui, do traficante húngaro, para a Espanha. E ainda soltou o cara. Olha o nível. O nível. Se dessa vez ele não se complicou. A Espanha, né, como disse, se recusou a extraditar Oswaldo Eustáquio, mas a justiça da Espanha. Juristas fulminaram a decisão do Moraes. A Globo colocou, olha só, o jurista Mairovitch e tal, para falar ao vivo e o cara descascou a decisão do ministro. Estou aqui com o áudio.
Vamos ver aqui, ó. Doutor, queria ler aqui só alguns pontos da decisão do ministro Moraes, para que o senhor possa comentar do ponto de vista jurídico, explicar para a gente, porque ele suspende um procedimento de extradição, pede que o embaixador da Espanha no Brasil preste informações em 5 dias a respeito na verdade, a reciprocidade do tratado de extradição entre os países, define que a extradição seja indeferida, converte a prisão, como eu acabei de falar, em prisão domiciliar e determina que o Ministério da Justiça e o Itamaraty sejam, como a gente acabou de mal do Supremo ou qualquer outro juiz, mas eu gostaria de lembrar, dar um passo atrás e dizer que toda vez que um magistrado, que é do Supremo ou qualquer outro juiz, toda vez que ele aprecia um pedido e julga com o fígado, acontece um caso assim. Está evidente que julgou mal em Moraes, julgou com o fígado, e sua bile é uma bile de ira e que tem odor de reciprocidade. Mas vamos por partes. Reciprocidade, como o Lins lembrou bem, e tecnicamente, significa, evidentemente, equivalência. Qual é a equivalência entre um blogueiro bolsonarista, criminoso, que faz fake news da pior espécie, resumindo, é da pior espécie. Mas o que significa isso? Qual é a comparação que se faz com um narcotraficante internacional? As decisões, num caso e no outro, vejam, é muito clara, de uma clareza solar, não há reciprocidade alguma. As coisas são desiguais. Segundo ponto, Andréa, e que esse me parece muito forte, porque nós estamos tratando de um tribunal constitucional que se chama Supremo Tribunal Federal. É um tribunal, uma corte constitucional por essência, e o que um ministro faz? Dá as costas e critica a soberania da Espanha pela sua corte maior. Veja, as decisões dos estados nacionais são soberanas. Rapaz, tô falando, dessa vez ele acabou metendo os pés pelas mãos. Imagina como que o governo espanhol não deve estar enfuleirado dele ter intimado o embaixador da Espanha aqui no Brasil. O Oswaldo Eustáquio deu dor de cabeça, hein? Rapaz. E olha aqui, ó. Surgiu nesse momento novas mensagens e revela que o Tagliaferro, tantas maldades ele fez, né? A mando do ministro. Karma, né? É karma. Isso é fato. Que agora as coisas começam a voltar contra ele, ó. Mensagens bem esquisitas. Olha ali, Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, temia ser preso ou morto se revelasse os bastidores do TSE. Se eu falo algo, o ministro me mata ou me prende, escreveu Tagliaferro no WhatsApp no dia 31 de março de 2024, ano passado. No mesmo diálogo, ele afirma que gostaria de contar tudo de Brasília antes de morrer. Também revelou o desejo de chutar o pau da barraca e jogar tudo pro alto. Olha a gravidade aqui, gente. Só vou passar, tá? Não vou comentar não, pelo amor de Deus. Mas é grave. Sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Não vou falar aqui o restante, vocês estão lendo aí. Veja pelo Cid, falou algo num grupo privado que nem seria crime, somente comentou uma verdade. O FDP mandou prender ele de novo. Parece que a vida é boa para quem é ruim. Gazeta do Povo fez esse vídeo aqui, vamos... Em relação ao Alexandre de Moraes, aqui vocês podem ver na nossa tela, na anterior, Lucas, por gentileza, alguns destaques que nós demos aqui. Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília. Só falta isso. São umas das mensagens do Eduardo Tagliaferro. Aí na sequência, no nosso telão, ele diz aqui: sabe que hoje, se eu falar algo, o ministro me mata ou me prende. Ele é um FDP,
todo mundo imagina o significado disso. Mas antes de eu morrer, tenho que contar tudo de Brasília. Só falta isso. O resto, mesmo eu sofrendo, já coloquei cada um no seu lugar. Algumas das mensagens do Eduardo Tagliaferro para a esposa dele. Parece que a vida é boa para quem é ruim. Cheguei a essa conclusão também, uma das mensagens do Tagliaferro em relação a tudo isso que está acontecendo com ele, ou estava acontecendo naquele momento, mensagens do dia 23 de abril do ano passado. E aí ele fala que falou com a Folha, estão investigando o ministro, esse jornalista detona o ministro e A questão disso tudo aí, né? Mensagens inéditas revelam medo do ex-assessor de Moraes. De tudo isso que está saindo, meus amigos, prova uma situação aqui para nós. Que, para ele não ter sido preso até agora, diante de tudo isso aí que ele está falando, lógico, não tem motivo, mas vocês sabem o jeito que acontece. Tudo que ele sabe, deve ter muita gente aí, né? Ele deve ter espalhado para muitas pessoas que se acontecer alguma coisa com ele, né, para acabar observando e falando tudo que aconteceu nesses bastidores aí de Brasília, principalmente no período eleitoral. Eu lembro muito bem, né, em 2022, quando contrataram ele para trabalhar ali no TSE e tal, que ele ia fazer toda essa análise. Lembro como se fosse hoje, num sábado, né, quando eu vi esse vídeo, até fiz também o vídeo. E agora surgindo todas essas coisas aí, hein? São coisas graves, hein? Coisas graves, hein? Coisas, olha, que até Deus duvida. O Nicolas foi e apresentou um requerimento agora para convocar ele após as mensagens captadas pela PF. Apresentei um requerimento convidando o Eduardo Tagliaferro a prestar esclarecimentos na Comissão de Fiscalização da Câmara. Ele vai ter que ir e vai... Acredito que ele vai falar tudo, né? A gente sabe o jeito que é. Então, imagina só a situação. Nesse momento que eu estou aqui falando aqui com vocês, estou procurando aqui as coisas que estão saindo. Olha a notícia aqui, ó. Polícia Federal retira rede de arquivos com mensagens privadas de Tagliaferro, ex-assessor de Moraes. Tá dando uma confusão danada dessa vez, olha aqui, ó. A Polícia Federal indicia assessor, vamos ver aqui, ó, essa rede de mensagem. Tá aqui na Gazeta do Povo, é fechada, eles fizeram a matéria agora. Polícia retirou de uma pasta pública da internet arquivos que continham mensagens do perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, com sua mulher e seu advogado. O material, que continha conversas íntimas entre o casal e protegida por lei com o advogado, ficou disponível por quase 2 semanas para acesso público. Agora eles foram lá, né, e retiraram essa pasta pública. Esses arquivos compõem anexos do inquérito aberto no Supremo sobre relatoria de Moraes para investigar Tagliaferro por suposto cometimento de crime de violação de sigilo funcional. Vai ter muita coisa acontecendo ainda, meus amigos, a gente vai mostrar tudo aqui. Baixada, Espanha, Tagliaferro. Ó, muita coisa acontecendo, hein? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito de tudo isso que está acontecendo, saindo e sendo revelado. Deixa aqui no campo de comentários. Já aproveita, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!